Você já parou para pensar que um dos países mais avançados do mundo está literalmente encolhendo? Sim, estamos falando do Japão, a terra da tecnologia de ponta, da disciplina impecável e da cultura milenar que encanta o mundo inteiro. Com uma população que já ultrapassou os 125 milhões de habitantes, o Japão é hoje a terceira maior potência econômica do planeta, ficando atrás apenas dos gigantes, China e Estados Unidos. Também é considerado um dos lugares mais seguros e com maior qualidade de vida no mundo, mas por trás desse cenário impressionante há uma crise silenciosa e cada vez mais grave. O Japão está perdendo aquilo que sustenta qualquer nação: as pessoas. Não estamos falando de território, mas de um colapso demográfico que já afeta todos os setores da sociedade japonesa. E é aí que o paradoxo se revela. Como pode um país com a região metropolitana mais populosa do mundo, Tóquio, com 37 milhões de habitantes, o equivalente à população inteira do Canadá, estar se esvaziando? A resposta está no envelhecimento acelerado. Cerca de 27% da população japonesa já é composta por idosos, aproximadamente 44 milhões de pessoas. Isso coloca o Japão no topo do ranking global de expectativa de vida, com recordes impressionantes. Mais de 2 milhões de pessoas com mais de 90 anos e cerca de 10 mil centenários. É o país que mais vive no mundo. Mas enquanto os idosos aumentam, os nascimentos praticamente desaparecem. O número de filhos por casal desabou nas últimas décadas. Nos anos 1940, uma família japonesa tinha, em média, 5 filhos. Hoje, a média mal ultrapassa um filho por casal. Desde os anos 2000, a taxa de morte supera a de nascimentos. Em 2005, o índice de natalidade chegou a 1,26 filho por casal, uma das mais baixas do planeta. E pior, essa curva continua caindo. O resultado? O Japão está envelhecendo rapidamente e não há jovens suficientes para sustentar essa população. Um problema gigantesco para um país tão estruturado. E nesse vídeo, vamos mergulhar fundo nessa realidade. Por que os jovens japoneses não querem ter filhos? O que isso significa para o futuro do país? E o que o mundo pode aprender com essa situação? Fique até o fim, porque o que está acontecendo no Japão pode ser um alerta para o futuro de muitas outras nações. O Japão, mesmo sendo um dos países mais avançados do planeta, está vivendo uma crise que poucos ousam discutir abertamente. Uma crise silenciosa, social e profundamente humana. A população está desaparecendo. E o mais surpreendente, o próprio sistema contribui para isso. Apesar de o governo oferecer incentivos financeiros para quem deseja formar uma família, ter filhos no Japão está longe de ser simples. Entre os principais obstáculos está a forma como o parto é conduzido no país. Quase 80% dos nascimentos são naturais, e a cesariana só é realizada em casos extremos. E mesmo nesses casos, o procedimento deixa cicatrizes físicas e emocionais, literalmente. Sem anestesia, sem sedativos e com uma incisão vertical marcante, muitas mulheres acabam desistindo da ideia de ter filhos. Mas a questão vai muito além da medicina. A raiz do problema está fincada na cultura e na pressão social. Desde cedo, os jovens japoneses são ensinados que o fracasso escolar é sinônimo de fracasso na vida. O peso por desempenho começa na infância e se arrasta até a vida adulta, criando um ciclo de ansiedade, medo e desesperança. O resultado? Um dos maiores índices de suicídio entre jovens no mundo. Além disso, o Japão enfrenta algo praticamente exclusivo: mortes por excesso de trabalho, um fenômeno tão comum que tem até nome, karoshi. E não para por aí. Estima-se que quase 1 milhão de pessoas vivam isoladas dentro de suas casas, muitas há mais de uma década. São os chamados hikikomori, jovens, em sua maioria, homens da classe média que se retraem completamente da sociedade por medo do julgamento, da cobrança e do fracasso. O Japão também sofre com um padrão de comportamento social extremamente contido. Uma pesquisa de 2017 revelou um dado alarmante. 1 em cada 10 japoneses com 30 anos nunca teve uma relação sexual. E a consequência disso tudo? Um país que encolhe a cada ano.
a equação é preocupante. Para cada 5 trabalhadores ativos, existem 2 aposentados que dependem deles. Isso pressiona o sistema de previdência e gera dúvidas sobre como o Japão vai sustentar essa estrutura nas próximas décadas. Mas por que o Japão, um país tão admirado, está à beira de um apagão demográfico? E o que o mundo precisa aprender com isso? O tempo está se esgotando para o Japão. Se hoje a situação já preocupa, os próximos anos prometem um cenário ainda mais crítico. De acordo com projeções, em 2026, para cada 5 pessoas trabalhando, haverá 4 aposentados. E a previsão para 2030 é ainda mais alarmante. Haverá mais idosos aposentados do que pessoas em idade ativa para sustentá-los. Esse desequilíbrio coloca o país diante de um impasse. Ou os impostos sobem de forma drástica, ou os aposentados terão que encarar cortes severos em seus benefícios. Com mais gente vivendo mais tempo e menos jovens nascendo, o sistema simplesmente não fecha. Uma solução que já funciona em diversas nações, como Canadá, Alemanha e Reino Unido, seria a entrada de imigrantes. Mas aqui entra um obstáculo gigantesco. O Japão é um dos países mais fechados do mundo quando se trata de imigração. Apenas 2% da população residente é formada por estrangeiros sem descendência japonesa, o menor índice de todos os países desenvolvidos. A verdade é que, por tradição e localização geográfica, o Japão sempre se manteve isolado. Abrir as portas para culturas diferentes ainda é um tabu profundo, mesmo com a população local encolhendo visivelmente. Enquanto isso, a tecnologia substitui a mão de obra humana nas fábricas, o que gera outro efeito colateral. O número de pessoas desiludidas com o trabalho só aumenta. Muitos jovens abandonam suas cidades natais, oficinas familiares e pequenos comércios herdados para trabalhar em grandes corporações em busca de estabilidade. O resultado? Um fenômeno inédito: o desaparecimento em massa de pequenas empresas. Só nos últimos anos, mais de 40 mil negócios fecharam as portas por ano, simplesmente porque não havia quem quisesse assumir a sucessão. Os filhos de hoje já não seguem mais os passos dos pais, e isso está corroendo a base econômica local. Além disso, o país tem enfrentado crises modernas cada vez mais frequentes, como a recente escassez energética, onde a população foi orientada a desligar as luzes em determinados horários para evitar colapsos. O envelhecimento acelerado, a baixa natalidade e o fechamento de negócios familiares estão deixando de ser apenas um desafio social e se transformando em uma bomba-relógio econômica. Se o Japão não tomar uma atitude agora e abrir espaço para novos habitantes, esse cenário pode se agravar de forma irreversível. Uma escolha difícil, mas absolutamente necessária para garantir que o país continue de pé nas próximas décadas. Se você quer entender mais sobre esse cenário global e descobrir histórias que a maioria nunca ouviu falar, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com quem também merece estar por dentro desses bastidores. Nos vemos no próximo episódio.